Se você tinha acesso à internet nos anos 2000, com certeza se lembra do icônico Orkut, ou como meu amigo dizia, Iorgut. Muito antes do Facebook, muito antes do Twitter, havia ele, a rede social que deixou o brasileiro viciado em redes sociais. E nessa época, o acesso à internet ainda era meio restrito aqui no Brasil, devido ao seu preço, e muitas pessoas aproveitavam para acessar o Orkut na primeira oportunidade que viam, como na casa de amigos ou parentes, em lan houses, bibliotecas ou até mesmo no laboratório de informática da sua escola. É, eu sei que você já fez isso, seu malandro. Eu sou malandrão, João. E essa época aí, ainda estávamos na era do computador. Não é igual hoje que você abre o celular e faz o que quiser em qualquer lugar. Não, meu amigo, pois o smartphone nem sequer existia. Os celulares no máximo tocavam MP3 e tinham uma câmera básica. Entrar na internet no celular ainda era luxo. Estava muito à frente do tempo que a gente poderia imaginar. Pois é, e era muito comum você chegar na casa daquele seu amigo rico que tinha uma internet boa e falar assim: ô mano, deixa eu entrar no meu Orkut aí um pouco. Eu mesmo só fui ter uma internet boa na minha casa via rádio em 2009. Boa entre aspas. E o meu PC era tão velho, mas tão velho, que não conseguia nem abrir o Orkut. Sério, era aquele clássico Windows 98. Então sempre que eu ia na casa do meu tio, que ele tinha um notebook, eu aproveitava para acabar acessando o Orkut lá. Se bem que em 2009 o Orkut já estava bem enfraquecido, né? Mas calma que a gente chega lá. E uma curiosidade, será que você sabe por que o Orkut não deu tão certo assim? Na verdade deu certo, mas apenas por um período e depois acabou, né? Avacalhou, flopou, como o brasileiro gosta de dizer. Bom, com certeza muitos vão dizer que o principal responsável pela morte do querido Orkut foi o Facebook. E de fato é verdade, isso foi um dos principais fatores. Porém, tem mais coisa envolvida aí, meu amigo. Como nessa notícia que o próprio criador diz que subestimou a rede social, achando que não ia bater nem 200 mil pessoas tão rápido. Ou seja, o Orkut não estava preparado para receber tanta gente assim. É igual o lançamento de um jogo aí, que determinada loja não compra tantas unidades achando que não vai vender, e daí as que ele compra vende rapidinho e ele fica daquele jeito, né? Depois não sabe por que não vendeu. Já ouviram aquele ditado em que diz assim: cuide do seu jardim que as borboletas virão até você? É, Orkut, acho que você esqueceu um pouquinho de regar sua horta aí. E esse nome Orkut vem do desenvolvedor turco, Orkut Buyuklu, eu nem vou tentar pronunciar esse nome aí, porque... Mas ele era um engenheiro da Google que programou toda a rede social. Imagina que massa, você tá lá numa roda de amigos ou em uma balada, e aquela gata chega e pergunta o seu nome. Daí você diz assim: o meu nome é Orkut, muito prazer. Sim, sou bem engraçado, eu brinco mesmo. Então esse carinha aí criou o Orkut lá em janeiro de 2004. Só que infelizmente ele foi desativado em 2014. Tudo que é bom dura pouco, mas pelo menos durou 10 anos, né? Então tá valendo. Só que eu me lembro bem que lá em meados de 2011, 2012, a plataforma já começou a perder bastante força. E eu fui um dos últimos usuários que mais me relutou para sair dele. E confesso que ficava bem chateado quando via todo mundo deixando aquele aviso assim: desativado, mudei para Facebook, perfil off, ADD lá no FB. Era tipo isso. E olha meu Orkut aí, essa pérola que consegui desenterrar das profundezas da web. E como dizia aquela comunidade, eu não sei onde eu tava com a cabeça de colocar o nome assim. Na verdade, era que nessa época estava em alta você colocar seu nome desse jeito, pra parecer mais descolado, como diz o Chris. Tem que dar uma inclinada pra andar, entende? Sabe, como se você estivesse incomodado com uma arma machucando o quadril. Então todo mundo dava uma diferenciada no nome, colocava coraçãozinho, emoji, nem se fala, hein? E falando em comunidades, quem aí lembra? Nossa, isso com certeza era uma das coisas mais divertidas do Orkut, que foi substituído pelas fanpages do Face. Poderia citar várias aqui, como Queremos Yakult 2 litros, Queremos Bebedouro de Coca-Cola, Deus me disse, desce e arrasa, Tocava a campainha e corria, Eu tomo banho pelado, e você? E até aquela clássica do Garfield, Eu odeio segunda-feira, ou então Eu odeio acordar cedo, que era uma das mais famosas, que mais tinha membros. Na verdade, essa era literalmente a mais popular, eu nem sabia, com mais de 6 milhões de membros. Olha a lista aí de outras populares também. Você tem ideia do número de comunidades estranhas que habitam esse universo?
E quem aí lembra como era mandar aquele depoimento maroto para o seu amigo? Nossa, isso era muito legal. E só de ouvir essa palavra, sua cabeça já deve explodir de nostalgia. Depoimento, 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 depoimento. Só que eu me lembro que isso também poderia gerar bastante confusão, como aquelas pessoas espertinhas que aceitavam depoimentos impróprios que não eram para aceitar. Eu não sei quem que é mais burro, se é a pessoa que manda uma coisa dessa ou se é a pessoa que aceitou, né? E para mandar depoimento, você precisava manjar e às vezes conhecer bem a pessoa, pois era bem diferente de mandar um recado. Você tinha que mandar com estilo. Pô, o que falar do Guilherme que mal conheço, mas já considero pacas? Irmão, se precisar de alguma coisa é só gritar que eu estarei aqui. É nóis. Tipo isso. Existia também os famosos recados, ou scraps, como eram conhecidos. E eu era daqueles que só adicionava se mandasse recado. Dava também para mandar uma mensagem, mas pouca gente usava esse recurso. Eu, por exemplo, só usava os scraps mesmo, porque nessa época, quando o Orkut começou, ele ainda não tinha um chat para você bater papo com seus amigos. Então, tinha que usar outro programa que ninguém conhece aí, chamado Windows Live Messenger, que também merece um vídeo separado. Relaxa que em breve sai, então fica de olho. E era a combinação perfeita, deixar o MSN aberto, minimizado e ficar no Orkut rolando o feed, que nessa época nem tinha tanta coisa para fazer assim igual o Facebook. As postagens eram bem mais limitadas. Mas o que eu admiro era alguns recursos que tinha nessas redes sociais antigas e que hoje nem sequer existem mais ou foram retiradas. Como por exemplo, ao invés dos likes, curtidas ou coisa desse tipo, quando você postava uma foto, dava para você ver as visualizações e quantas pessoas viram aquela determinada postagem. Isso era bem interessante e na grande maioria das vezes ela era tirada com aquela Cybershot da Sony ou webcam de baixíssima qualidade. E eu me lembro também que mais pra frente, quase no fim do Orkut, eles apresentaram algumas formas de reações bem semelhantes ao do Facebook, que na época era chamado de Smile. Existia também um recurso muito útil, onde mostrava quem visitou o seu perfil, os visitantes mais recentes, e foi retirado no Face por questões de privacidade. Foi aí que você também começou a aprender a stalkear alguém, aquela pessoa que você gostava ou algo do tipo. E quando você via que ela tinha visitado o seu perfil, você já pensava assim: Cara, ela tá tão na sua. E foi aí também que você conheceu aqueles GIFs, todos coloridos, piscando na tela inteira pela primeira vez. Você tinha quase um ataque epilético de olhar pra isso, tipo aquele episódio do Pokémon. Nossa. Outra coisa eram aquelas postagens, aqueles desenhos feitos de letras e números que você copiava e colava. Isso também era demais. Sem sombra de dúvida, uma das coisas mais divertidas de se fazer no Orkut eram os joguinhos e aplicativos que vieram um tempo depois. E eles foram os grandes responsáveis que fez uma galerinha manter a plataforma e não excluir o seu perfil. Uma sacada inteligente. Como por exemplo, o Colheita Feliz, que virou fenômeno e mais do que merecido, pois era muito genial. Dava pra você ir lá, roubar a plantação do seu amigo, depois mostrava quem tinha te roubado. O problema mesmo era que tinha que esperar algumas plantas nascer, igual na vida real. E nesse tempo, você também tinha que ir cuidando, passando veneno, vermicida, cuidar dos parasitas, jogar água, colocar adubo. Vai falar que isso daí não é criativo demais. Outro fenômeno também foi o Joga Crack, que eu me lembro que todos os meus amigos jogavam, e levava os jogadores ao universo do futebol e colocava em situações bem legais em relação ao esporte. Lembrava bastante o icônico Brasfoot em alguns aspectos, muito massa. Também tinha o Café Mania, que eu não poderia esquecer, e era um simulador de restaurante em point and click, o Mega City, que era um simulador de cidade, e diversos outros, como o que eu achava mais divertido, o Budpoke, eu acho que é assim que fala. Que não era bem um jogo, ele se enquadrava mais como um aplicativo. Ele é semelhante aos avatares do Facebook que voltou na moda atualmente aí. Só que lá tinha uma interação bem maior. E você podia criar o seu bonequinho e interagir com seus amigos. Eu me lembro que nessa época eu criei o meu personagem como se fosse o Goku. Vai falar que não ficou parecido. E eu gostava também de bater nos meus amigos, porque como eu disse, tinha umas interaçõezinhas que você podia fazer. E eu achava isso animal.
E por fim, o Orkut até tentou se manter vivo, mudando seu design para o novo Orkut, que ficou com um visual mais moderno. Também dava para você colocar uns temas personalizados e foi aí que eles acrescentaram um chat. Então, depois disso, basicamente, você nem precisava mais usar o MSN ou outros programas para mandar mensagens instantâneas. E muitas paqueras também começaram aí, hein? Tem várias histórias de casais que se conheceram na internet e estão juntos até hoje. Não é mole não. Mas mesmo no visual novo, também dava para você alterar o design para o clássico, todo em azul das antigas. Eu mesmo não aderi muito não a esse lance de novo Orkut. Eu ficava lá com o visual clássico mesmo. E após muitos anos de luta para sobreviver, no final de 2014 foi decretado de fato a morte do Orkut, essa rede social incrível que pôde nos proporcionar momentos muito felizes. E quem recuperou as fotos, recuperou, porque agora já não dá mais para fazer isso. E eu sou tão burro que até consegui recuperar na época, mas um tempinho depois acabei perdendo. Então não adiantou muita coisa. Dá 0 pra ele. Mas é isso então. E aí, você se identificou? Gostou desse tema? Comente aí embaixo sua história saudosista envolvendo essa rede social, beleza? Não esquece de deixar um like aí também. Se inscreve em toda aquela firula que falamos. Aguarde que vai sair um vídeo exclusivo falando somente do lendário MSN. Beleza? Então é nóis. Abraços, até a próxima. Valeu e fui! Obrigado, Orkut.